Deus não está indiferente. Então eu gostaria que você repetisse comigo a seguinte frase: eu creio que Deus não está indiferente. Vamos dizer? Eu creio que Deus não está indiferente. O Deus que se apresenta na Bíblia é um Deus que se importa com os nossos problemas. É um Deus que, por mais que às vezes dê impressão que Ele não está vendo, assim como num dia nublado, você não consegue ver o sol, mas você sabe que o sol está lá atrás das nuvens. Às vezes é isso que nós passamos. Passamos por situações que dá a impressão que Deus está indiferente, mas nós sabemos que Ele não está. A nossa fé diz que Deus se importa comigo. A fé diz que Deus tem o melhor para mim. A fé diz que eu tenho um Deus que se importa com todos os detalhes da minha vida, sendo coisas pequenas, grandes, coisas grandes. A minha fé diz que Deus está comigo todo o tempo. Assim como nós acabamos de cantar em vários louvores, inclusive nessa última música, eu creio que eu tenho um Deus que resolve os problemas. Mas eu também me lembro de uma frase que meu sogro expressou muito bem. Ele estava tratando câncer, ele estava sentindo dores, e um dia um homem de fé, um homem que caminhou com Deus por mais de 40 anos da vida dele, e um dia ele expressou para mim, é difícil, às vezes é difícil você continuar crendo quando você sente os sintomas. É difícil às vezes é uma luta você continuar crendo que Deus pode quando você continua sentindo as dores. Ou seja, a minha fé diz que Deus se importa. A minha fé diz que Deus não está indiferente. Mas tem momentos que as nossas emoções lutam contra essa declaração de fé. E nós chegamos a pensar algo parecido o seguinte, ou você pensa desse jeito, ou até algo parecido, falando assim: se Deus realmente vê tudo, por que Ele não faz nada? Se Deus está vendo minha dor, por que Ele não age logo? Então nessa tarde, a minha oração é que o Senhor revele que Ele não é e nem está indiferente com a sua causa. E para isso eu quero ilustrar com uma passagem bíblica, uma história bíblica que encontramos em Êxodo capítulo 2, versículo 23 a 25, que diz o seguinte: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a escravidão, sobre a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Eu quero explicar um pouco o contexto, o que está acontecendo, o que está querendo dizer esse texto. A história da humanidade é o seguinte: os povos começaram a se multiplicar, começaram a surgir vários povos, se espalharam sobre a terra, e se espalhando sobre a terra, começou a surgir também povos que não conheciam mais a Deus, que não levaram a tradição do Deus Criador, do Deus que foi se revelando, e foram se espalhando sem conhecer mais a Deus. Então, a fim de se revelar para a humanidade, Deus ele cria o seu próprio povo. Fala, eu farei um povo. Quando ele chama Abraão, fala, de ti farei um povo. E a ideia de Deus é que através desse povo, ele pudesse se revelar a todas as nações. E ele fez promessas para esse povo. Esse povo então carregava as promessas de Deus, como nós vimos no texto. Ouvindo Deus seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Ali está falando do compromisso, da aliança que Deus fez com o seu povo. E esse povo então, eles tinham a missão de conhecer a Deus e revelar Deus aos outros povos. Assim como nós temos também a nossa missão de conhecer a Deus e falar de Deus para as pessoas, do amor de Deus para as pessoas. E essa era a missão desse povo. Estava tudo indo bem. E o livro de Gênesis acaba com um quadro positivo. José, um dos filhos de Israel, leva a família para viver numa das melhores regiões do Egito. Até que começa o livro de Êxodo na Bíblia, onde temos uma mudança radical. José morre. E com o passar dos tempos, surge então um faraó, que não nutre esse mesmo sentimento de gratidão e respeito pelo povo de Israel. Então chega num ponto que esse povo se encontra agora escravo no Egito. Em momentos de dúvidas, incerteza, desespero. Passa-se mais de 400 anos.
Ou seja, aquelas pessoas que agora eram escravos, seus pais eram escravos, seus avós eram escravos, eles nasceram escravos. A perspectiva que eles tinham de vida era a seguinte: meus filhos vão ser escravos, depois de 400 anos. Então, eles não tinham perspectiva nenhuma. Um povo que antes festejava, agora é um povo sofrido, numa escravidão de séculos. E eu quero só fazer uma comparação, que às vezes isso representa a nossa realidade. Porque tem momentos que estamos bem, e depois tem momentos que não estamos tão bem, estamos numa situação delicada. Provavelmente você conhece alguém, ou quem sabe a tua própria história, de pessoas que já estiveram bem financeiramente. Pessoa tinha carro, vivia bem, se vestia bem, né, podia comer nos restaurantes, e chegou numa fase da vida, algo aconteceu, que a pessoa perdeu tudo e não está tão bem assim. Então nós, às vezes, vemos esse quadro ilustrando. E essa também é a realidade desse povo. Um povo que começou bem, agora tudo que eles conhecem é sofrimento, escravidão, nenhuma perspectiva de melhora, nenhuma perspectiva de esperança. Pessoas que nasceram escravos e tinham a consciência que dali para frente seus filhos, netos, também iriam ser escravos. E é nesse contexto, em tudo isso que está acontecendo, que nós lemos o texto inicial, que eu quero ler mais uma vez, em Êxodo 2, onde eles se encontram, esse povo se encontra nessa situação onde eles são escravos. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, aquele rei que tinha uma estima por José e os filhos de Israel. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dela, por causa dessa escravidão, clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Nós olhamos para essa história, e você que tem um conhecimento bíblico, você já olha para essa história, para essa passagem com esperança, porque você conhece o final da história. Depois, através de Moisés, Deus liberta aquele povo, tem a história das pragas no Egito, tem o mar vermelho se abrindo e tudo mais que acontece, nós conhecemos o fim da história. Mas eu quero que você entenda que esse povo não sabia o final da história, não tinha esse conhecimento que hoje nós temos. Eles não sabiam o que estava prestes a acontecer. Então eles estavam clamando a Deus por algo, para eles saírem dessa situação de escravidão. Quero que você entenda que enquanto eles estavam clamando, eles não sabiam, mas Deus já estava agindo a favor deles. E aqui nós devemos fazer isso também, clamar, mesmo em meio às dores, é o que eles estavam fazendo. Em meio a tanto sofrimento, eles estavam clamando a Deus. Tem horas que não resta nada na vida além de clamar. E o versículo 23 do texto que nós lemos diz que aquele povo gemia. Eu creio que esse gemido do povo não era só pelo trabalho duro como escravos que eles tinham. Eu penso também que esse gemido era assim: puxa, nós somos o povo que carrega a promessa de Deus. Nós somos descendentes de Abraão, de Isaque, de Jacó. O que estamos fazendo aqui como escravos? Será que Deus nos abandonou? Será que Deus está sendo indiferente? Será que os deuses do Egito foram mais fortes do que o nosso Deus? Provavelmente isso passava na mente deles. Será que Deus nos abandonou? E cadê a promessa de que o Senhor nos faria uma grande nação? Mas o que me deixa maravilhado é que esse povo estava clamando por algo que eles não sabiam, mas já estava acontecendo. Porque nessa passagem onde diz que o povo estava clamando a Deus e a oração chegou a Deus, já havia nascido o libertador daquele povo. Moisés já tinha nascido. Deus já estava se movendo em favor daquele povo. Eles não sabiam. Enquanto eles clamavam, Deus já estava arquitetando a libertação daquele povo. Muitas vezes Deus já está agindo em nosso favor. E nós não sabemos, não percebemos. Mas não quer dizer, o fato de você não ver, não quer dizer que Deus não está agindo. E eu estou aqui para te lembrar que mesmo sem conseguir ver, mesmo sem perceber, você tem um Deus que não está indiferente à sua dor. Você tem um Deus que não está indiferente à sua causa. Você tem um Deus que tem visto o seu sofrimento, tem visto as suas lágrimas. Quem sabe lágrimas escondidas. Quem sabe uma angústia no peito que ninguém sabe. Ou ninguém consegue entender.
As pessoas não conseguem compreender a sua dor, mas Deus está vendo. Deus não é indiferente. Então, em primeiro lugar, nós sabemos que Deus não está indiferente, porque Deus me ouve. Talvez alguns aqui não vão se lembrar, os mais novos, mas teve uma época que algo virou moda, era a tal da telemensagem. Você se lembra disso? Quando ainda o celular não era tão acessível quanto é hoje. Então você queria homenagear alguma pessoa, você ligava para uma central e falava: eu quero mandar uma mensagem de aniversário para o meu irmão. Então você escolhia uma mensagem e aquela central ligava para a pessoa que você direcionava e falava: Cristiano está mandando uma mensagem para você. E a pessoa ouvia do outro lado da linha uma música: olha, Cristiano está te mandando parabéns, né? O engraçado, eu conheci algumas pessoas que tinham essa central, tinham esse aparelho para telemensagem. E eles me contaram que, enquanto a pessoa do outro lado da linha ouvia a mensagem, tudo que ela falava, a central ouvia o que a pessoa falava. Então imagina as coisas, né? Um namorado manda uma mensagem para a namorada, falando o quanto a ama e tudo mais. E a mulher falava: ai, coitado, mal sabe que eu estou querendo terminar com ele. E a pessoa da central ouvia isso. Ou você mandava um parabéns: você é um amigo maravilhoso, por isso eu estou te mandando aquela mensagem. Ai, que coisa chata ter que ficar ouvindo isso aqui. Só que a central ouvia tudo. A pessoa não sabia, mas ela estava ouvindo tudo o que estava sendo falado. E eu ouvi cada história que era muito engraçado. Por que eu estou contando isso? Talvez você não perceba, mas Deus te ouve sim. Às vezes uma palavra que você acha que soltou ao vento, você fez uma oração, puxa, será que Deus ouviu essa minha oração? Deus é capaz de ouvir sim. Mais uma vez, olha o texto de Êxodo 2, o texto que estamos estudando diz o seguinte: decorridos muitos dias morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dela clamaram, e olha, presta atenção agora, e o seu clamor subiu a Deus. Ouviu Deus o seu gemido. Deus ouviu o clamor, o gemido daquele povo. Nas dificuldades, tem um sentimento que invade as nossas mentes, o nosso coração, que nos leva a imaginar que Deus nos esqueceu. Certamente você já teve esse sentimento. Certamente, por mais que você seja uma pessoa de fé, você reverteu esse pensamento com a tua fé, mas passou. Puxa, mas será que Deus está vendo isso que eu estou passando? Será que Deus se importa comigo mesmo? Será que Deus não vai fazer nada? Tem momentos que esses pensamentos passam em nossa mente. E nós combatemos essa falsa ideia de que Deus nos esqueceu com a fé. A palavra de Deus nos dá a garantia de que Deus nos ouve. Olha comigo o Salmo 116. Os 2 primeiros versículos diz o seguinte: eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando eu fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu invocarei toda a minha vida. Aqui ele está falando: eu tenho certeza que Deus me ouve. Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando eu fiz minha súplica. E eu tenho tanta certeza disso que por toda a minha vida eu vou continuar clamando a Deus. E quando diz que Ele se inclinou, você consegue imaginar a cena? É igual uma criança, quando ela vai falar com uma pessoa adulta, o adulto ele é como assim: não, pode falar, eu sou todo ouvidos. A minha atenção está voltada para você. Quando diz, Ele inclinou seus ouvidos. Isso quer dizer que Ele dá total atenção. Se tem uma coisa que eu não gosto, que me irrita, é quando eu vou conversar com alguém. Escuta, eu preciso falar uma coisa com você. E a pessoa está mexendo em alguma coisa. Não, você pode falar que eu estou te ouvindo. Não fala, você pode continuar falando que eu estou... Comigo tem que ser o seguinte: a pessoa tem que parar, olhar face a face para me ouvir. Senão parece que ela não está me ouvindo. E algumas vezes ela não está mesmo. Né? Eu preciso disso. Mas olha, essa é uma oração do Salmo 116 que nós precisamos fazer sempre. Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando eu fiz minha súplica. E Ele inclinou seus ouvidos para mim. Mas atenção, olha o destaque aqui. Como que você quer ser ouvido sem falar? Sem clamar? Sem suplicar? Pastor, Deus não sabe todas as coisas? Ele sabe, mas Ele quer ouvir você clamar. É necessário que você clame, porque assim você está demonstrando para Ele que você reconhece a necessidade.
É necessário você expressar para Deus, porque Ele está vendo. Você está reconhecendo que você precisa disso. Porque quem não precisa de ajuda, não pede socorro. Então, é necessário você reconhecer: Senhor, eu preciso de Ti, me ajuda. Deus já sabe que você precisa, mas Ele quer ver se você está reconhecendo isso. Ele age em nosso favor, Ele ouve o nosso clamor. Podemos clamar. Não é maravilhoso você saber disso? Tem tantas pessoas aí, pessoas talvez famosas ou pessoas importantes, quem sabe um artista, um cantor, um grande empresário, um político. Nós não temos acesso a algumas pessoas. Experimenta você, pensa num ator agora, ou um cantor famoso. Você acha que você pode conseguir o telefone dele na internet? Eu só estou aqui ligando para você para falar que eu gosto de suas músicas. E aí, como é que você está? Você acha que é fácil falar com uma pessoa dessa? Tem tantas e tantas pessoas aí que é difícil falar. Eu não consigo falar nem com a minha esposa. Ela tem mania de deixar o telefone no silencioso. Né? Cada 10 vezes que eu ligo para ela, eu consigo falar com ela 2 vezes. Né? Ela põe no silencioso por causa do trabalho dela, que ela não pode atender o telefone, e esquece de tirar. Nunca consigo ligar. Eu não consigo nem falar com a minha esposa direito. Mas com Deus, eu tenho esse livre acesso. Deus nunca está ocupado. Deus nunca está fora da linha. Deus nunca fala assim: espera aí, vou resolver outra coisa aqui, depois eu te ouço. Não. Deus está disponível, nós temos livre acesso a Ele. Olha que maravilhoso o texto de Efésios 3. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Nós temos livre acesso, isso quer dizer que você tem aquela credencial. Eu posso entrar nos camarins, eu tenho livre acesso. Não tem, sabe aquela porta, entrada apenas para funcionários? Eu posso entrar, eu tenho acesso. Não tem nada que me impede. Através de Cristo nós temos livre acesso a Deus. Isso é maravilhoso, isso quer dizer que Ele nos ouve. Mesmo nos momentos mais difíceis da vida, Ele nos ouve. Quando você dobra o seu joelho, quando você fecha a porta do seu quarto, quando você se derrama na presença de Deus, rasga teu coração, pode ter certeza que Ele te ouve. Ele te ouve porque Ele se preocupa com você. Ele te ouve porque Ele não é indiferente. Deus te ouve. Não apenas o que você fala. Porque tem horas que você nem consegue expressar. Eu gosto tanto das músicas. Nós temos que aprender a cantar as músicas de Deus. Hinos. Tantas canções. Porque muitas músicas me ajudam a expressar aquilo que em palavras eu não consigo. Não é verdade? Sabe aquela hora que você quer orar a Deus, mas você não encontra as palavras. Daí você começa a cantar. A música te ajuda a expressar aquilo que está no seu coração. E mais ainda, Deus sabe interpretar cada lágrima. Sabe quando você chega diante de Deus, Senhor, eu nem sei por onde começar. Ele já está te entendendo. Ali, tanto que no texto diz, o texto que nós estamos lendo de Êxodo, diz que Deus ouviu o gemido do povo. Olha que interessante. O povo clamou a Deus, mas Deus ouviu o gemido, o sofrimento daquele povo. Saiba, Deus está te ouvindo. E aqui não existe palavras mágicas. Se você, pastor, mas na minha oração eu não sei falar direito, eu falo tudo errado. Deus ouve. Pode falar, nós fumos, nós vortemos. Pode falar do seu jeito. Deus, Ele está olhando o teu coração e não se o teu português, a tua poesia nas palavras. Se você pode falar bonito, isso é muito bom. Mas não é isso que Deus se apega. Pode falar do seu jeito, com sinceridade. Abra o teu coração diante de Deus. Senhor, eu não sei nem como orar direito, mas eu estou colocando minha causa, eu estou colocando essa questão, preciso da tua ajuda nisso, preciso da tua ajuda naquilo. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso da sua orientação. Deus te ouve. E é maravilhoso isso, saber que Deus nos ouve, mas não apenas isso. Em segundo lugar, nós sabemos que Deus não é indiferente às nossas causas, porque Ele também me vê. Nós vivemos hoje dias no mundo de Big Brother. Aonde você vai tem câmera de segurança. Sorria, você está sendo filmado. Muitas vezes por questão de segurança, por questão de preservar, que o mundo que vivemos também tem que ter agora uma segurança total, inclusive na igreja temos, faz parte da segurança as câmeras, mas aonde você vai, você está sendo filmado. Tem aí algumas tecnologias, se não me engano é na China, que satélite consegue reconhecer o rosto das pessoas, consegue achar as pessoas na rua. Tem uma pessoa que é procurada pela polícia lá e já a polícia consegue achar a pessoa já por algo que faz uma leitura facial das pessoas. É o Big Brother hoje. Câmeras em tudo que é canto. Tudo está sendo documentado.
Tem até uma discussão, tem gente que fala, será que hoje tem acontecido mais acidente de trânsito, ou antes acontecia tanto acidente quanto hoje, mas não registrava? Porque você recebe no WhatsApp, nas redes sociais, né? Você recebe de várias maneiras tantos acidentes. Tem um acidente numa esquina lá em Maringá, todo mundo já está sabendo, todo mundo viu, já viu quem cruzou a preferencial, o que aconteceu, né? Hoje tem vídeo, tem câmera em tudo que é canto, com tantas câmeras, tanta coisa acontecendo, e às vezes continuamos com a impressão de que ninguém vê a nossa dor, de que ninguém vê nossas lutas, que ninguém vê os nossos sofrimentos. Às vezes temos a impressão que até mesmo as pessoas próximas não conseguem ver o que a gente está passando. E nesse momento, quando esse sentimento, puxa, ninguém está me vendo, ninguém está percebendo, eu acho que eu não faço falta mesmo. Aí o diabo vem e sopra no ouvido, nem Deus está te vendo. Ninguém, você viu, você não tem um amigo, nem teu esposo, nem tua esposa, nem teus filhos, nem teus pais te entendem, ninguém está vendo. Essa hora a incredulidade começa a combater o nosso coração. Mas como nós batemos na incredulidade? Com a fé. E a fé diz, Deus me vê. Olhe mais uma vez o texto de Êxodo. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E presta atenção agora, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Antes de você reclamar, ninguém viu, ninguém está me vendo, ninguém liga para mim, saiba, Deus, no meio de todo o caos, no meio de toda a sua dor, Deus está falando, eu vejo, eu estou vendo sim. Ele vê todas as coisas. Ele vê o que fazem com você. Ele vê o que você faz. Ele vê as nossas falhas, os nossos pecados, mesmo assim nos aceita. Ele vê as intenções do nosso coração. Deus vê a nossa dor. Deus vê além da aparência. Ele vê as intenções, Ele vê o coração. Deus vê, mas Ele não vê como uma pessoa distraída. Ele enxerga o que está além dos nossos olhos. Coloca para mim o slide 14, por favor. Olha mais uma vez o texto de Êxodo 2:25. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Ele viu e se atentou. Vê com atenção, vê com foco, observando detalhes que às vezes pode passar batido. Esse texto atrás de mim no telão, vocês viram que tem duas palavras escritas errado? Vocês perceberam? Pode ter pessoas aqui que talvez nem perceberam isso. E viu não é com o, e Êxodo. Às vezes nossos olhos estão tão acostumados que a gente bate o olho no texto e não percebe que estava escrito errado. Deus percebe todos os detalhes. Será que todos nós conseguimos ver o que está acontecendo do nosso lado? Será que você consegue perceber quando alguém, inclusive que mora dentro da sua casa, uma pessoa que trabalha com você, que você tem contato diariamente, quando aquela pessoa está passando por alguma dificuldade, você consegue perceber? Você consegue ver? Deus vê e se atenta. Deus te viu quando você recebeu aquela notícia que tirou teu chão. Aquela notícia que enfraquece as nossas pernas. Deus vê quando a pessoa abre o diagnóstico médico e tem ali uma notícia não muito boa. Deus percebe quando a pessoa perde o emprego, tudo que passa no coração dela, os medos, quando todo mundo abandona. Quando nós nos perguntamos, aonde está Deus? Ele estava ao nosso lado, porque Ele vê tudo. Então surge uma outra pergunta, peraí pastor, se Deus me ouve, se Deus me vê, por que Ele não faz nada? Então em terceiro lugar, sabemos que Deus não está indiferente, porque Deus age, Deus faz. Deus não apenas ouve, vê e fica de braço cruzado assistindo. Esse povo de Israel não era um povo fácil. Nós sabemos disso. Depois você lendo toda a história, tendo conhecimento da Bíblia, você vê que era um povo rebelde, murmurador, um povo medroso, um povo incrédulo. Infelizmente eu vejo para esse povo e nós não somos melhores do que eles. Quantas vezes você vê aquele povo reclamando, nossa, mas que povo reclamão, aí me pego reclamando também. Mas que povo rebelde, eles não confiavam em Deus. Deus abriu o mar vermelho para eles. Eles viram o milagre de Deus e mesmo assim eles estão falando que Deus não está nem aí para eles. Às vezes eu me pego
vejo tantos milagres, eu lembro tantas coisas que Deus fez na minha vida, na vida de pessoas na minha frente, e tem momentos que eu penso, parece que Deus não vai fazer nada. Nós somos como esse povo, nós temos essas mesmas questões complicadas, mas a questão aqui, não é que Deus age em nosso favor porque nós somos bonzinhos. Deus não age em teu favor porque você é uma pessoa boa. Veja com atenção o texto mais uma vez. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e com Jacó. E viu Deus que os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Deus ouve o nosso clamor. E Deus ouve o gemido do seu povo e age. Mas não porque nós somos bons, nós somos merecedores do que Deus tem para fazer por nós. Mas por causa da fidelidade dele mesmo. Deus, ele é fiel com nossas vidas, mesmo quando nós somos infiéis. Sim, é verdade. Muitas bênçãos estão condicionadas à obediência ao Senhor. É verdade. A obediência e uma vida em santidade, ela viabiliza tantas bênçãos de Deus, que a desobediência e infidelidade barra. Mas Deus é fiel não por nossa causa. Ele é fiel porque, como diz o texto, lembrou-se da promessa que tinha feito a Abraão, a Isaque e a Jacó. Deus lembrou, puxa, eu tenho uma promessa para esse povo. Eu tenho tantas coisas para esse povo. Não é por causa deles, mas porque eu prometi. Se eu prometi, eu vou cumprir. Se eu prometi, eu vou fazer. Não tem a ver se eles merecem ou não. Esse povo não é mais privilegiado, não são mais bonitos do que os outros povos. Mas olha, é porque eu tenho uma aliança com esse povo. Eu quero que você saiba que Deus tem uma aliança com você. Ele tem promessas para a sua vida. Jamais desista de Deus. Jamais imagine que Ele está indiferente, porque Ele tem promessas para a sua vida. Sabe? Algumas pessoas chegam para nós, pastor, ora por mim, porque pastor tem a oração mais ungida, né? Irmãos, eu oro com prazer. Nós, todos os pastores aqui, nós oramos por prazer. Com prazer por você. Nós, clamamos a Deus por cada vida. Mas pensa comigo. Pode vir uma mãe aqui e falar, pastor, ora pelo meu filho. Eu vou orar. Mas você acha que eu vou orar com tanta fé, com o coração tão aberto, quanto você que é mãe? Às vezes eu nem conheço o seu filho. Em alguns casos, ora para o meu filho, você não conhece, o nome dele é tal. Você que é mãe, a tua oração é diferente, você está me entendendo? Você que está sentindo a dor, sabe? Você que está com o exame médico na mão. Você que está desempregado ou alguma dificuldade financeira, por mais que eu me coloco na brecha, clamando a Deus pela sua vida, você tem que orar também. Você que está sentindo a dor, sabe? É diferente quando você ora por alguém, sabe? Deus se importa com você, e não é porque você é bonzinho, o pastor Deus ouve melhor você. Não é porque eu sou melhor ou pior, porque é pela fidelidade dele. É na base dele. A minha oração não tem poder nenhum, irmãos. Por isso que eu oro a Deus, porque assim, nós pedimos, Senhor, faça alguma coisa nessa situação, porque o Senhor pode fazer, eu não posso. Tudo que eu posso fazer é pedir para Deus, porque quem pode é Ele. Ou seja, o poder não está em mim, está em Deus. Você tem que clamar a Ele, Ele é fiel. A palavra dele garante que quando nós buscamos, Ele responde. Esse povo estava gemendo. Enquanto esse povo estava sofrendo, Deus já tinha levantado um homem, um canal de instrumento de libertação, Moisés. Esse povo sofreu por um tempo sim, mas Deus libertou eles da escravidão e levou eles para uma terra prometida. Ele não estava indiferente com aquele povo, com as lutas, com o sofrimento deles. Deus ouve, Deus viu e Deus agiu em favor deles. Então, que essa tarde você saia aqui com a convicção que você tem que apresentar a sua causa diante do Senhor. E eu quero ler mais uma vez o texto de Êxodo, o último versículo, o último slide, por favor, Kleber. Mas eu tomei a liberdade de fazer algumas mudanças. E eu vou ler minha versão desse texto, e você vai tomar isso como se fosse para a sua vida, baseado naquele texto de Êxodo. Isso. Não, o outro, deixa eu ver. É esse. Os filhos de Deus gemiam sobre as dificuldades na vida, mas o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança feita na cruz, e viu Deus seus filhos e atentou para a sua condição. Feche seus olhos.
E eu quero que você se lembre agora da sua dor. Eu quero que você traga à sua mente agora aquilo que você tem até considerado. Será que Deus está me vendo? Com a certeza da fé, eu quero que você saiba, Deus está te vendo, Deus está te ouvindo, Deus vai agir em teu favor. Não desanime, não desista, continue buscando. Você que está no pacto de oração, continue perseverando. Mas pastor, já estou na 7ª semana e ainda não veio. Continua, porque você tem um Deus que se importa com a sua vida. Missionária Central de Maringá.